Neste vídeo, vou te ensinar como trabalhar com Adjustment Layer e quais são os benefícios de usá-la ao invés de fazer um ajuste diretamente na sua foto original. E aí, aqui é o Rodrigo Gonçalves do VideoLearn e muito bem-vindo ao nosso curso gratuito de Photoshop. Hoje nós vamos falar sobre Adjustment Layers. Como o próprio nome já sugere, Adjustment Layer é uma camada de ajuste. Então vamos dizer que eu quero fazer um ajuste aqui nessa foto, por exemplo, na cor dela. A gente pode fazer esse ajuste diretamente na nossa foto. Para fazer isso, a gente vem aqui no menu Image, Adjustments, e aqui tem os ajustes que a gente pode fazer. No caso, em cores, se eu quiser aumentar a intensidade das minhas cores, eu posso escolher Vibrance. Então, como vocês podem ver, ele abre essa janela com, no caso, esse ajuste que eu estou fazendo, ele tem apenas duas propriedades, né? Então a gente pode aqui aumentar o Vibrance, como vocês podem ver, ele está aumentando aqui a intensidade das minhas cores, né? E eu posso aumentar também a saturação das cores aqui. E vou dar um OK. Bom, como eu gosto de sempre frisar aqui no nosso curso, você sempre tem que evitar fazer um retoque na sua foto, uma modificação que seja permanente. Como vocês podem ver, aqui eu fiz um retoque diretamente na minha foto original. Se eu salvar e fechar, mesma coisa de antes. A gente não vai conseguir fazer alteração. Se depois eu achar que o efeito ficou um pouco forte, eu não vou conseguir retornar. Então eu vou dar um Ctrl Z aqui para voltar minha foto original e vou mostrar para vocês a forma correta de se fazer, que é justamente usando as Adjustment Layers. Para criar uma Adjustment Layer, eu venho nesse menu aqui embaixo, Adjustment Layer, e aqui ele tem um menu com todas as layers de ajuste disponíveis. No caso, a gente vai escolher novamente aqui Vibrance, e agora ele vai aparecer aqui para mim o mesmo slider que a gente tinha lá com as duas propriedades do ajuste Vibrance. Bom, como essa tela está ficando aqui um pouco em cima da minha foto, isso pode, por exemplo, se eu quero ver algum detalhe aqui por trás, isso pode me atrapalhar. Então eu vou pegar aqui as propriedades e vou colocar aqui em cima, para ficar melhor para eu trabalhar. Eu vou fechar essas duas abas aqui, que por enquanto eu não estou usando. Bom, então novamente eu vou vir aqui em Vibrance, vou aumentar a intensidade, vou colocar aqui em 80. E a saturação eu vou aumentar um pouquinho, vou colocar em 5. Com a diferença agora que eu tenho o meu ajuste em uma layer separada. Então, por exemplo, eu posso aqui desligar e ligar ela, né, para vocês verem o antes e o depois. E se eu quiser, por exemplo, se eu achei que mais tarde eu vi que o efeito ficou um pouco forte, eu posso simplesmente abrir o arquivo Photoshop novamente, vir aqui na Adjustment Layer e mudar. Eu quero diminuir aqui para 70, 80 ficou muito forte. Outra vantagem de se trabalhar com Adjustment Layer é que ela vem aqui por padrão com uma máscara já acoplada à layer. Então, por exemplo, se a gente tem uma foto, no caso essa daqui, eu fiz os efeitos aqui de cores, só que, por exemplo, eu vou desligar aqui para mostrar para vocês, essa parte aqui da minha foto aqui, essa pequena montanha aqui, ela já tinha uma cor boa, um exemplo, tá? Então, eu não quero que ela receba esse ajuste que eu acabei de fazer. Então, como eu já expliquei no vídeo anterior de máscaras, caso você não tenha visto, olhe lá no canal do YouTube que tem um vídeo lá onde eu explico máscaras. Então eu vou selecionar aqui a máscara com a cor preta, vou simplesmente pintar aqui por cima, onde eu não quero que esse efeito atinja, tá? Então eu vou desligar a máscara e vou ligar novamente para vocês verem aqui a diferença. Isso aqui sem a máscara e com a máscara, ok? Outra coisa interessante de se trabalhar com Adjustment Layer é que eu posso trabalhar com mais de um efeito ao mesmo tempo. Por exemplo, eu vou vir aqui, se eu achar que a iluminação aqui da minha foto ela tá um pouco ela não está legal, eu posso vir aqui e escolher uma outra Adjustment Layer, no caso Levels. Vocês podem ver que a gente tem uma lista grande aqui de ajustes, tá?
Nesse vídeo não vai dar tempo eu abordar todos eles. E também não vai dar tempo de abordar com muita riqueza de detalhes. Mas em vídeos futuros eu vou abordar esse assunto com vocês novamente. Então eu vou vir aqui, vou selecionar agora Levels. Ele abriu aqui o slider novamente. Aliás, agora eu vou fazer um pouco diferente. Como vocês podem ver, aqui no Photoshop, ele traz uma panel aqui com Adjustments, que aqui eu posso criar pelo ícone direto. Normalmente eu nunca uso esses ícones aqui porque eu nunca lembro. Claro que quando a gente passa o mouse ele mostra o nome, mas ao invés de eu ficar aqui procurando, passando o mouse, porque eu nunca lembro o ícone de cada uma, eu simplesmente venho aqui e já clico pelo nome. Mas caso a gente quiser, a gente pode vir aqui, por exemplo, Levels, tem aqui, mesma coisa, ele cria aqui nossa Adjustment Layer. Então eu vou vir aqui no Levels e ele tem esses três botãozinhos aqui que a gente pode mudar cada propriedade de iluminação. O primeiro é a sombra, o do meio são os tons médios e o último as luzes altas. No caso, luzes altas é o que mais se equipara ao branco, na minha foto, no caso aqui as nuvens. Os tons médios é o que mais se compara ao cinza, a gente pode dizer talvez aqui essa parte, é o que chega mais próximo. E as sombras, as partes mais escuras, os pretos que a gente tem aqui. Então a gente, por exemplo, se eu quiser aumentar as luzes nos meus tons médios, eu pego aqui o slider e trago para a esquerda, ele aumenta. Ou a gente pode ir para a direita e diminuir um pouco, se eu achar que a iluminação estava muito forte aqui nos tons médios. Ok? E como vocês podem ver, o Photoshop ele mantém aqui os dois ajustes que eu fiz aqui, no caso o de iluminação e o de cor. Os dois estão funcionando ao mesmo tempo. A gente pode ter quantas Adjustment Layers forem necessárias. Tá? E como a Adjustment Layer ela é uma layer separada, se a gente precisar, a gente pode vir aqui e diminuir a opacidade do efeito também. E aí, gostou do vídeo? Então clica no link que deixei na descrição para você ter acesso a um material gratuito que desenvolvi com 2 super dicas para quem quer fazer retoque em imagens. Aproveita e vai lá agora, pois não pretendo deixar este material disponível por muito tempo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um comentário. Fique com Deus e até a próxima.